Esse é o quadro Consultando o Seu Médico e quem está comigo hoje é o Dr. Henrique Macambira, cirurgião da obesidade. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Tudo bem, Dr. Henrique? Boa noite, tudo bom, Natália? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Eu que te agradeço para poder tentar esclarecer algumas coisas. Doutor, anda circulando um link aí na internet, no YouTube, mais especificamente, sobre uma pesquisa realizada pela Unicamp sobre a ingestão de alguns alimentos, gordurosos e uma relação com uma alteração cerebral. Eu vou passar esse link, esse vídeo para a gente assistir e depois eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, pode ser? Sem dúvida. Então vamos lá, vamos assistir. Bom, nós fizemos um estudo em que nós avaliamos pacientes obesos mórbidos que estavam aguardando para fazer cirurgia bariátrica e nós fizemos ressonância magnética funcional do cérebro e nós observamos que eles têm uma alteração funcional numa região chamada hipotálamo, que é uma região responsável pelo controle da fome e do gasto de energia do organismo. Eles fizeram uma cirurgia bariátrica, perderam muito peso e após a perda de peso, nós observamos que houve uma reversão parcial desse padrão disfuncional. Isso aqui, na verdade, esses aqui são os pacientes antes da cirurgia, esses são os pacientes magros, esses são os antes da cirurgia e aqui após a cirurgia. Essa aqui é a região do hipotálamo, que é a região responsável pelo controle da fome e do gasto de energia. Aqui são os pacientes magros, então aqui a gente vê o padrão de funcionamento dessa região dos pacientes magros. A gente vê que nos obesos, esse padrão de cor mostra que o funcionamento dessa região é bem diferente. E após a cirurgia, a gente vê que houve, na verdade, uma reversão, que ele se assemelha mais ao que acontece nos pacientes magros, embora não seja totalmente igual. Tá? Isso aqui, na verdade, é num primeiro tempo, nós fizemos em vários tempos e fizemos análise em todos esses tempos para poder concluir que realmente o padrão de funcionamento não se reverte completamente. Tá? Então, essa imagem é mais para ilustrar o que a gente observou nos nossos pacientes. Isso significa o quê? Bom, isso a gente não tem como afirmar isso diretamente, mas a partir de alguns estudos prévios que nós fizemos com animais, nós observamos que os animais que são submetidos a uma dieta rica em gordura, eles passam a ter uma inflamação nesse local do cérebro, no hipotálamo. Eles passam a ter uma inflamação e essa inflamação faz com que eles não consigam mais controlar o quanto eles comem. Isso por quê? Porque existe um hormônio que é produzido na gordura, que se chama leptina. Esse hormônio ele vai até o cérebro e sinaliza para o cérebro sobre os estoques de energia do nosso organismo. Então, se nós temos muito estoque de energia, ele sinaliza que o ideal seria parar de comer. Nesses camundongos que são submetidos a uma dieta rica em gordura, isso não acontece mais. Ou seja, eles não conseguem mais ter esse mecanismo de controle e não param de comer. Além disso, foi observado que se esse processo é longo o suficiente, algumas células dessa região elas são perdidas, elas morrem. Então, se isso também acontecer nos seres humanos, isso pode significar que a gente nunca vai ter uma reversão total para o padrão anteriormente observado nos pacientes magros. Tá? Isso a gente não pode afirmar que acontece exatamente igual como acontece nos animais, porque em humanos a gente não tem como fazer a pesquisa como a gente faz com animais, né? Então a pesquisa a gente observa indiretamente o que acontece no cérebro, então através de imagem, né? E por essas imagens a gente acredita que o que acontece no cérebro dos pacientes seja mais ou menos a mesma coisa que acontece no cérebro dos animais. Doutor, então a doutora Sandra Lee, pesquisadora, deixou bem claro que em algumas pessoas a ingestão dessas gorduras pode afetar o hipotálamo. Explica um pouquinho melhor essa questão pra gente. Bem, na realidade a relação da obesidade, a fome, saciedade, parece estar mais localizada na região do hipotálamo, uma área cerebral específica. Isso já é pesquisado na realidade num tom recente, desde da década de 60, especificamente da década de 60,
E vem se estudando cada vez mais aqui no Brasil, uma pesquisa de ponta, a equipe da Unicamp, Dr. Lício Veloso, que é um pesquisador espetacular, e a doutora Sandra, a pesquisadora de lá também, e eles demonstraram isso que foi mostrado no vídeo. Então, alimentos errados, que um americano chama comida lixo, aqui no Brasil muitos nutricionistas chamam também comida lixo, que é muito açúcar, muito sal, muita gordura, e aí varia o tipo de gordura, Natália. Existem estudos, isso é muito conflitante, mas parece que tipo de gordura específico inflamaria mais esse cérebro e outros inflamariam menos. Então as gorduras hidrogenadas, as gorduras animais parece que seriam mais danosas a essa região cerebral, gerando mais inflamação. E gerando mais fome? Pronto. E essa inflamação e a morte celular que a pesquisadora fala no vídeo parecem desequilibrar o centro que regula fome, essa região que regula fome e saciedade. É por isso que você vê pessoas que comem e não sentem mais saciedade, ela come, dá um pedaço de janta no restaurante, chega em casa e ainda faz uma boquinha, acorda de madrugada, vai comer novamente e por aí vai. Essa é uma linha bem importante e como foi mostrado, a cirurgia, ela parece reverter isso. E daí as pessoas às vezes perguntam, mas a cirurgia não é feita na barriga? No estômago? Isso, claro. Estômago e intestino, sem dúvida. Uma série de hormônios, a gente chama enterormônios, também já desde a década de 60, sabe-se que existe, que eles modulam essa secreção hormonal a nível cerebral. Parece que a pessoa fica mais, restaura o equilíbrio normal de fome e saciedade. Desculpa, normal não, quase normal, porque a cirurgia, Natália, é igual a qualquer tratamento médico. Nem sempre tem 100% de eficácia. A gente estima perto de 90% de eficácia. Doutor, então o que muitas pessoas suspeitam parece ser verdade, né? Que há realmente esse fator genético, neurológico, que tudo isso interfere na questão da obesidade. Assim como tem pessoas que não se saciam, tem pessoas também que comem muito pouco, mas continuam engordando. Isso, a obesidade é uma doença extremamente complexa, então desde há muitos anos os endocrinologistas, que são as pessoas mais habilitadas a tratar a obesidade, perseguem uma causa, na realidade um motivo pelo qual existe a obesidade. Então a gente vai pegando pedaços do quebra-cabeças, né? Tem essa parte cerebral, tem um componente psiquiátrico, tem um componente genético. Então todos esses fatores eles contribuem para o surgimento e a persistência da obesidade. Na realidade, Natália, é importante o público saber, o cérebro parece que ele grava o maior peso da pessoa. Não quando você simplesmente atingiu, 100 quilos, mas quando você passou muito tempo com 100 quilos. Nós somos animais. Como nós somos animais, parece que ele marca aquele peso como uma reserva. Na hora que a pessoa perde aquele peso por dieta ou qualquer outro tratamento, o cérebro acha que você perdeu a reserva e ele vai subir um degrau e você vem para cá. A próxima perda já não vai ser tanto, você vem para cá. E assim você vai subindo. A cirurgia bariátrica, ela já atua de outra maneira. Ela não atua restringindo a alimentação, ela atua mudando a secreção de diversos componentes hormonais e atua também sobre as áreas de, digamos assim, digestibilidade da comida. Isso vai modificar a secreção desses hormônios. Logo a função cerebral parece restaurar, como foi dito no vídeo. Parece que há essa ligação entre a cirurgia Sim. E a melhora nessa inflamação do hipotálamo. Isso, parece bastante. Alguns anos atrás, um cirurgião britânico, o Dr. Leroux, ele publicou uma coisa parecida, lógico que não tão bem elaborada quanto a pesquisa da doutora Sandra, e que ele mostrou a diferença de comportamento dos ratos em relação à comida gordurosa e comida normal. Então ele viu que os ratos obesos operados, após a cirurgia, eles passavam a ter preferência por uma comida comum, em vez de gostar da comida mais gordurosa. Então, se acontece, tem aí, né? Tem alguma coisa, porque tem no rato, você vê no humano, porque a gente já opera, pessoalmente opera há 15 anos, então já temos mais de 6 mil pacientes operados. Você nota, os pacientes dizem, doutor, hoje eu prefiro mais, doutor, hoje eu tenho mais recusa dessa comida mais gordurosa, doutor, doce para mim é muito doce. É mais ou menos a ação que esses medicamentos promovem, né? No cérebro?
induzem o cérebro, é mais ou menos isso, mas sendo algo natural por conta da cirurgia? Pronto, isso. A questão toda é que o que a gente vai modificar é o organismo. O organismo, ele tenta regular. Por si só. Por si só. Não é diferente do remédio que você dá uma droga e ele vai atuar e não tem aquele limite porque a droga está sendo dada constantemente. A droga habitua, o organismo se habitua com o medicamento e aí é diferente. Na realidade, existem vários estudos, inclusive medicamentos oriundos para tratamento de diabetes, que são oriundos de pesquisas em cima da cirurgia bariátrica. Então é uma coisa bem interessante. E isso veio até confirmar, doutor, a importância que a cirurgia bariátrica tem em relação a todos os problemas que envolvem a obesidade, né? A gente vê uma melhora aí no diabetes, que saem pesquisas aí sempre, que dizem que é maior esse número de diabéticos no mundo, é um número crescente, questão da pressão alta. A cirurgia acaba, de forma geral, modificando esse organismo e tratando essas comorbidades. Isso. O objetivo da cirurgia bariátrica é melhorar a qualidade de vida da pessoa, dar mais mobilidade, a sensação melhor, inclusive diversas pesquisas mostram que até o lado psiquiátrico da pessoa melhora, as pessoas pensam que é o contrário, mas ele faz melhorar. E as doenças associadas, como você bem citou, o diabetes. O diabetes é uma das doenças que tem um índice de melhora pós-cirurgia bariátrica excelente. Então, temos um grupo de amigos aqui, né, no Maranhão, não é nos Estados Unidos da América, é aqui no Maranhão, que está fazendo um tipo de cirurgia bariátrica um pouco diferenciado, que nós já vimos fazendo aqui também em colaboração com eles aqui em Fortaleza, e que tem uma taxa de resolução do diabetes excelente. É a mesma e velha redução de estômago com pequenas modificações. Tá? Em Portugal, tem um colega que trabalha lá, ele lançou também essa pesquisa e está sendo feita em várias áreas do mundo, então os resultados estão sendo muito bons. O tratamento de diabetes não é cirúrgico. O tratamento de diabetes é clínico com o endocrinologista. Em alguns casos que o endocrinologista julgue que o paciente tem indicação, é que ele deve enviar a gente para a cirurgia bariátrica. Até porque não é liberado com esse propósito ainda. Não, de maneira nenhuma. E aí fica a mensagem, Natália, porque é muito importante esse momento, eu quero deixar bem claro isso. É muito comum as pessoas chegarem aqui achando que a cirurgia bariátrica é a primeira opção para perder peso, achando que a cirurgia bariátrica é a forma mais fácil de ela perder peso, achando que a cirurgia bariátrica é só coisa maravilhosa. Não, mágica, não é? Não, de maneira O Henrique nenhuma. não é mágico, é médico. Começa com M também, mas é médico, né, doutor? Bom, é por aí. Então, na realidade, a gente quer deixar isso claro, porque o melhor para a gente era se os pacientes viessem dos endocrinologistas. Doutor, vocês começaram a operar mais ou menos quando aqui no Ceará, cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica, nosso grupo começou em 2001, né? E já tem aí um volume de mais de 6 mil pacientes operados. Né? E desse tempo para cá, qual é o balanço que vocês fazem de forma geral, o resultado dos pacientes? Como é que estão essas estatísticas? Bom, eu tenho a felicidade de poder ter acompanhamento relativamente próximo de pessoas com 15 anos de operados, os primeiros pacientes nós operamos. E a cirurgia realmente é uma grande coisa, sabe, uma grande ferramenta. Porém, sempre a gente fala para as pessoas, quem vai usar a ferramenta é a pessoa. Então, pegando o gancho da pesquisa da doutora Sandra novamente, quando a pessoa se opera e passa a comer uma comida comum, pessoal, não é light, diet nem folha, é um velho arroz, feijão e carne, peixe, frango, ou sua lagosta, né, para quem gosta, você vai ter uma resposta melhor da manutenção do peso. Então, um operado que come a comida comum, espetacular o resultado. Aquele operado que acha que vai ficar nas guloseimas o tempo todo, que vai achar que a cirurgia é uma mágica, como você citou, Natália, em geral ele não vai ficar com peso muito bom. Inclusive 10 a 15% pode engordar tudo novamente. Tá certo? E isso acontece, claro. Sem dúvida, acontece. Por isso que a gente tem uma equipe muito bem treinada, uma equipe multidisciplinar, dedicada, esforçada, que a gente pede frequentemente para esses pacientes comparecerem a palestras, tem no site da gente, cito.com.br, as datas das palestras. Então, quem tiver interesse de conhecer como funciona a cirurgia da obesidade, entra no site, vê lá qual a data da palestra, se inscreve, pode ir. Muito interessante esse assunto hoje, doutor Henrique Macambira, muito obrigada pela sua participação e mais uma vez
pelos importantes esclarecimentos aqui nessa questão aí de cirurgia bariátrica aqui no check-up. Eu te agradeço, Natália. Espero ter sido claro. Tá? Muito obrigado.